A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de mudança de vida. Uma palavra que vai te direcionar para o centro da vontade dEle. Eu já quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, que você possa ficar até o final e aprender com os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida neste momento. Lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 12, nos fala que a arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tornaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e a seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta em Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes secretas. Então vieram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e a nosso povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade. E a mão de Deus muito se agravara ali, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, é um texto que nos fala sobre a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, do Senhor, que foi tomada dos filisteus, que eram inimigos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desse roubo, diante dessa tomada da arca de Deus nas mãos dos filisteus, acontecem muitas coisas, porque a presença de Deus naquela arca mostra que a presença de Deus ela não pode estar em qualquer lugar, na mão de qualquer um, pois a presença de Deus simboliza o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os filisteus, que eram adversários dos israelitas, do povo de Deus, tomaram a arca do povo de Deus, porque a presença de Deus que estava naquela arca, quando estava nas mãos dos israelitas, os israelitas tinham vitória, os israelitas tinham livramentos, os israelitas tinham o benefício de ter a presença de Deus e de ser um povo imbatível. Só que agora a arca foi tomada e está na terra dos filisteus. E os filisteus, eles trouxeram a arca de Deus, que estava a presença de Deus, de Ebenezer a Asdod. E ali eles tomaram a arca de Deus e meteram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Dagon era o deus mais venerado, era o deus principal dos filisteus. E eles levaram a arca de Deus até a Dagon. Só que, se levantando de madrugada, os homens de Asdod, no dia seguinte, quando eles foram consultar o Deus deles, estava Dagon, o Deus dos filisteus, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então aqui nós podemos trazer alguns ensinamentos da parte do Senhor. Eu quero falar para a tua vida que nos dias de hoje, a presença de Deus, ela pode habitar na minha e na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Quando você ir para a igreja e levantar a sua mão e aceitar Jesus em sua vida, a presença de Deus, ela vai habitar dentro de você, ela vai fazer parte da sua vida. E eu quero te falar que com a presença de Deus na sua vida, os demônios não vão ficar de pé diante da tua presença. As enfermidades não vão prevalecer diante da tua vida. As perseguições não vão te parar na sua caminhada para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o próprio Deus quis mostrar nesta passagem que os deuses que não são vivos, os deuses que têm mão, mas não apalpam, os deuses que muitas pessoas seguem, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, não pode ficar de pé diante da presença desse Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então hoje você pode ter a escolha de aceitar a Jesus em sua vida para mostrar para as enfermidades, para o mal que te persegue, que com a presença de Deus na sua vida, o diabo e as enfermidades, os males desse mundo não pode ficar de pé diante da sua vida. Porque o maior está com você, está diante da sua vida, pelejando contra o mal. Louvado seja Deus. Então Dagon, que era o deus dos filisteus, não ficou de pé diante da presença de Deus. Porque o mal desse mundo, as trevas desse mundo não pode ficar de pé diante de Deus. Deus, ele é maior. Deus, ele é soberano. Deus é santo. E com Deus em sua vida, nada e nem ninguém pode prevalecer contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles pensaram, os filisteus, que roubando a presença de Deus dos israelitas, o povo de Deus, eles venceriam as batalhas, as guerras. Porque é assim que o diabo quer fazer nos dias atuais. Os cristãos, os servos e servas do Senhor, com a presença de Deus, o diabo quer tirar. O diabo quer colocar enfermidades, perseguições, por permissão de Deus, para tentar tirar essa presença que os crentes, que os servos e servas do Senhor aceitaram. Porque o diabo sabe que quem tem a presença de Deus vence o mal desse mundo. Quem tem a presença de Deus vence as aflições e dores desse mundo. Então é por isso que o povo de Deus tem sofrido, tem passado perseguições. Porque o diabo está tentando tirar a presença do povo de Deus, que é a maior vitória que um servo e a serva do Senhor pode ter sobre as dores desse mundo. Então eu falo para a tua vida em nome de Jesus. Se você é um servo, uma serva do Senhor, não deixe o diabo tirar a presença de Deus que está na sua vida. Não deixe as dificuldades te impedirem de você acreditar que a presença de Deus é maior na sua vida. E se você ainda não tem a presença de Deus, você pode ter. Para ser um servo, uma serva do Senhor, um filho de Deus imbatível, a qual o diabo não te para, a qual as fofocas, calúnias não podem te parar, porque maior é o que está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então se levantaram de madrugada os de Asdodes, e quando viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante do Senhor, eles tornaram a colocar Dagon no seu lugar. Só que de madrugada, no outro dia seguinte, pela manhã, quando foram ver, consultar o deus Dagon, pela manhã, estava novamente caído com o rosto em terra diante do Senhor, a cabeça e ambas as palmas das suas mãos cortada sobre o limiar, e somente ficou o tronco de Dagon. Deus estava mostrando novamente para aquele Deus morto, que não tinha vida, que tinha mão, que tinha olhos, que tinha boca, mas não prestava para nada, que só há um Deus que pode ficar de pé nessa terra. Eu quero te falar que o único Deus vivo é o Deus de Israel.
Há muitos que adoram outros deuses. Há muitos que oferecem sacrifícios a deuses estranhos. Só que eu quero te falar que só existe um Deus na face dessa terra. E esse Deus, através dessa palavra, ele quis e fez questão de mostrar que diante dele não há outro Deus que possa ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Deus de Israel, cuja a presença está, ele mata, ele derruba, ele quebra quem quer tomar a posição dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A presença, a glória, o poder e a autoridade só pertence a ele. Por isso que diante desse Deus, os outros deuses não podem ficar de pé. E Deus, ele vai quebrar. Deus vai jogar por terra. Deus vai matar para mostrar que diante dele nenhum outro Deus pode ficar de pé. E ele não divide a glória dele com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus quis mostrar para aquele povo que o Deus de Israel é único. E os sacerdotes de Dagon, daquele Deus, e nenhum de todos aqueles homens, eles não entraram mais na casa de Dagon, daquele Deus, e nem pisaram no limiar de Dagon em Asdod até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque o que Deus faz entra para a história. O que Deus faz e o que Ele quer fazer na nossa vida fica marcado para sempre. Talvez você não conheça e não saiba o poder tremendo que esse Deus ele tem. Só que o que Ele quer fazer na sua vida fica marcado para sempre. O que Deus quer fazer na sua vida vai ficar marcado para sempre através dessa palavra. Eu quero te falar que só Deus pode fazer o que nenhum outro Deus pode na sua vida. Só Deus pode fazer o que nenhum médico pode fazer na sua vida. Eu quero te falar que a presença de Deus, só ela pode te dar a felicidade que nenhum homem, nenhum dinheiro, nenhum bem, nenhuma riqueza desse mundo pode te dar. O que Deus te dá fica marcado para o resto da sua vida. E você não quer outra coisa além da presença de Deus. Então, o que Deus fez naquele lugar, até nos dias de hoje, nenhum dos sacerdotes e nenhum daqueles homens entram na casa de Dagon e nem pisam no limiar de Dagon em Asdod. Porque a mão de Deus se agravou sobre aquele lugar e assolou e feriu aqueles homens com hemorroidas em Asdod. E aos seus termos, olha só o perigo de tentarem roubar o que não era deles. Além de Deus mostrar que Ele é único, Deus ainda feriu os de Asdod, aqueles homens que adoravam o Deus Dagon, os sacerdotes. Deus ainda feriu eles com hemorroidas. Eu quero te falar que, em nome de Jesus, a presença de Deus na sua vida, com Deus na sua vida, ainda que pessoas falem mal de você, ainda que o mal se levante contra a sua vida,
ainda que fazem coisas ao contrário sobre a tua vida, só que Deus não deixa impune. O que estão lutando contra a sua vida, se você tem a presença de Deus, é um servo, uma serva do Senhor, pode ficar tranquilo. Deus vai pesar a mão sobre quem está tentando tirar a presença de Deus da sua vida. Você não precisa ficar preocupado com o que estão falando contra a sua vida. Se você tem a presença de Deus, se você aceitou a Jesus, fique tranquilo. Deus vai agravar a mão dele sobre aqueles que estão lutando contra a sua vida. E não se espante se Deus arrancar um braço. Não se espante se Deus matar, se Deus arrancar uma perna. Porque Deus, ele faz justiça por aqueles que têm a presença dele. E não deixa impune os que tentam arrancar a presença dos servos e das servas do Senhor. Então, os homens de Asdod viu que era assim o que Deus fizera sobre eles. Eles disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre o Deus de Dagon. Meus irmãos, olha só que maravilhoso. Os próprios inimigos do povo de Deus, de Israel, falaram com as próprias bocas deles e disseram que a presença de Deus não iria mais ficar com ele, porque a mão de Deus é dura. A mão de Deus é pesada sobre eles e sobre o Deus deles, com letra minúscula. Porque o único Deus vivo é o Deus de Israel, com letra maiúscula. Então eu quero te falar que com a presença de Deus em sua vida, os demônios que usam as pessoas, eles vão ter que ver e entender que a presença de Deus, ela foi feita para habitar no povo de Deus. Podem tentar tirar a presença de Deus do povo de Deus. Só que Deus, ele vai pesar a mão tão grande que os que lutam contra a nossa vida, os que lutam contra a sua vida, verá que a mão de Deus é dura. Verá que contra esse Deus não há quem possa. Não há quem resista à mão dura e poderosa desse Deus. Então Deus mostrou para eles que o que Deus faz é grande, é poderoso. E que não adianta lutar, tentar roubar a presença do povo de Deus. Porque a mão de Deus pesa, e pesa grande. E não podem suportar o peso da mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles não quiseram que a presença de Deus, a arca de Deus, de Israel, ficassem com eles mais, porque a mão de Deus era dura e pesou sobre eles e sobre o Deus deles, o Deus morto. Então enviaram e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta em Gade. Então eles queriam que a presença de Deus naquela arca dessem a volta em Gade, no meio daquela cidade, porque eu creio que eles pensaram que dando a volta em Gade, a presença de Deus faria algo sobre aquele povo que beneficiaria eles.
Então eles rodearam com a arca de Deus de Israel sobre Gate. Só que quando e desde que eles rodearam, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação e feriu todos os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E tinham hemorroidas nas partes secretas. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, entendam uma coisa. A presença de Deus, ela só faz bem para quem quer compromisso com Deus, para quem quer viver uma vida santa com Deus. A presença de Deus, ela não vai fazer bem para quem quer brincadeira. A presença de Deus, ela não vai fazer bem, ela não vai trazer bons benefícios para quem só quer se aproveitar, para quem só quer se amostrar, porque é crente, porque tem Deus, porque tem Jesus. Ela não faz bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a presença de Deus, ela só vai fazer bem para quem verdadeiramente quer servir a esse Deus, quer compromisso com esse Deus. E aqueles homens deram a volta a Gate, pensando que a presença de Deus traria benefícios. Eles estavam brincando e pensando que a presença de Deus estava a favor dele. Só que não. A presença de Deus não era para estar com eles, porque eles não tinham vida com Deus para ter a presença de Deus. Então a mão de Deus se agravou sobre eles, desde o pequeno até o grande, e eles tinham hemorroidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que hoje em dia há muitos homens e mulheres que estão com doenças, estão com vida travada, estão vivendo uma vida de derrota, porque estão brincando com a presença de Deus, estão zombando da presença de Deus, e Deus está pesando a mão, porque não é dessa forma, não é desse jeito carregar a presença de Deus. Ter Jesus em sua vida não é dessa forma, não é com a brincadeira, não é com zombaria. Tem que ter respeito, tem que ter reverência, senão a mão de Deus pesa, para mostrar que Ele é santo e que Ele é o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles pegaram a arca de Deus, porque não deram conta, e levaram a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os homens de Ecrom dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. Ou seja, o povo de Ecrom, os homens de Ecrom já tinham experimentado a mão dura e pesada de Deus. E eles sabiam que a mão de Deus, ela traria um peso muito ruim sobre a vida deles. Então aqueles homens falaram: vocês trouxeram a arca do Deus de Israel, o Deus vivo, para nos matar. Ou seja, eles sabiam que o Deus de Israel mata, que o Deus de Israel quebra e joga por terra os inimigos do povo de Deus. E eles ficaram com medo de morrerem, tanto eles quanto o povo deles. Então eles enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus novamente. Eles se reuniram e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torna para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo,
porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Então eles não suportaram o peso da mão de Deus, porque a presença de Deus não era para estar ali. Roubaram a presença de Deus, mas não era para estar com ele. E isso é o que acontece quando tentam tirar o que não é deles. E isso é o que acontece quando tentam tirar a presença de Deus da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles devolveram a arca para o lugar que era para devolver, para o povo de Israel. Porque a presença de Deus em mãos erradas, ela causa ruína, ela causa tormenta, ela causa tristeza. E aqueles homens experimentaram isso e devolveram. Louvado seja o nome do Senhor, a arca do Senhor. E os homens que não morreram pela mão forte de Deus eram tão feridos com hemorroidas que o clamor daquela cidade subiu ao céu. O povo sofreu tanto, o clamor de dor daquele povo subiu até o céu, só que Deus, ele não visitou aquele povo para dar vitória. Porque Deus estava mostrando para eles que a presença de Deus não é brincadeira. Que ela não é para estar em qualquer lugar, de qualquer forma, mas sim com aqueles que querem compromisso, com aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. Então esses são os benefícios de ter a presença de Deus sobre a sua vida. Podem lutar contra a sua vida, só que não podem prevalecer. Podem lutar contra a sua vida para tentar te tirar da igreja. Só que Deus, quando vem inocência na sua vida, Ele peleja pela tua vida. Ele luta pela tua vida por aqueles que querem impedir você de adorar esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é uma grande honra de termos essa presença hoje em nossa vida. Porque a única forma de você vencer o pecado, vencer esse mundo, vencer as dores, dificuldades e vencer quem luta contra a sua vida, sendo usada pelo inimigo, é ter a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode tê-la